Na quinta-feira tem Fla-Flu. E Cícero Melo chega no F360, ao vivo lá do Rio de Janeiro, para trazer informações. Hoje com sol. Hoje com sol, né? Ai, com que sol. delícia. O céu não ia clarear? O céu clareou. Grande Cícero, bom dia, tudo bem? Bom dia para você, Abel, para Mari, para o prof, professor Celso Zelt, para o Eugênio Leal e para o Fã de Esporte, especialmente a dupla de torcidas de Flamengo e Fluminense, já que vamos falar do Fla-Flu. Como vocês disseram aí, hoje um sol pintou bonito aqui, clima de Rio de Janeiro. Ontem estávamos com clima de São Paulo, né, da Pauliceia desvairada, com tempo nublado. Hoje um sol lindo aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. E vamos ter nesta quinta-feira mais um Fla-Flu, 8 horas da noite no Maracanã, mando de campo é do Flamengo. No primeiro turno, esse jogo aconteceu na 11ª rodada, no dia 23 de junho. E o Flamengo venceu no Maracanã também por 1-0. Gol de pênalti do Pedro, que depois sofreu uma lesão séria no joelho, está fora da temporada, só volta ano que vem, né? E os técnicos eram diferentes. O Fluminense e o Flamengo mudaram seus treinadores, mas no primeiro turno, nesse Fla-Flu, o técnico do Fluminense era o Fernando Diniz e o técnico do Flamengo era o Tite. A classificação, enquanto o Flamengo ainda briga pelo título em quarto lugar, com 51 pontos ganhos e um jogo a menos, 28 jogos. O Fluminense está ali na beira do Z4. Primeira posição fora do Z4, em 16º lugar, 30 pontos ganhos, também com um jogo a menos, 28 jogos. Faltam 10 jogos para cada um dos dois, Flamengo e Fluminense, enquanto que a maioria dos times faltam apenas 9 jogos. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, a 29ª, os dois times venceram, quer dizer, os dois vêm de vitória. No dia 3 de outubro, o Maracanã, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0, gol do colombiano John Arias, naquele reencontro do Fluminense com o Fernando Diniz, que agora é o técnico do Cruzeiro. E 2 dias depois, dia 5 de outubro, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Flamengo venceu por 2-0, com gols de Ayrton Lucas e Alcaraz. O Flamengo, do técnico Felipe Luiz, que teve agora praticamente aí 10 dias para treinar o time, tentar implantar aí o seu método de trabalho, a parte tática de que ele gosta, né? O Felipe Luiz tem 2 jogos comandando o Flamengo e 2 vitórias, 1-0 contra o Corinthians, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, foi a estreia dele, e essa vitória diante do Bahia lá em Salvador por 2-0 no Campeonato Brasileiro. Os dois times fizeram logísticas para trazer seus jogadores que estão aí na data FIFA disputando jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Tivemos sexta-feira uma rodada e hoje tem todo o complemento, tem toda a rodada desta terça-feira, né? O Flamengo tem 7 jogadores cedidos aí a várias seleções. Vai ter um voo fretado com jogadores de Uruguai e Equador. Jogo que será em Montevidéu, no Uruguai. Arrascaeta, De La Cruz e Varela estão na seleção do Uruguai e Gonzalo Plata, atacante, na seleção do Equador. Eles voltam direto para o Brasil após o jogo, como eu disse, num voo fretado pelo Flamengo. Voltam da seleção brasileira, mas aí já é um voo fretado da CBF, logo depois do jogo, o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Gerson. O Brasil joga contra o Peru em Brasília, eles estão aqui mesmo no país, fica mais fácil. Já vão até treinar nesta quarta-feira. O Eric Pulgar, volante da seleção chilena, que vai jogar contra a Colômbia em Barranquilha, esse só vai chegar no Brasil na quarta-feira, nesta quarta-feira à tarde, não participa de treinamentos. Para a gente finalizar, o Flamengo já pode contar com o Alexandro. Ele se recuperou aí do desconforto muscular na coxa direita, foi poupado do jogo contra o Bahia. Depois de uma semana só treinando à parte, ele já treinou ontem com bola. Agora fica a dúvida se o Felipe Luiz vai colocar ele já no Fla-Flu. Eu tenho impressão, talvez alguns minutos para ver como ele esteja no segundo tempo. E aí sim, ele entrar com força total, lembrando que ele que fez o gol da vitória no Maracanã contra o Corinthians no primeiro jogo da semifinal, deve estar 100% para o jogo de domingo, o segundo jogo da semifinal lá em São Paulo, aí em São Paulo, onde vocês estão, né? Na Neoquímica Arena. Portanto, um raio-x completo aí do Fla-Flu, que é muito importante para os dois times em posições diferentes. O Flamengo brigando pelo título na parte de cima da tabela e o Fluminense tentando escapar do rebaixamento do Z4 lá na parte de baixo da tabela. Vai ser um grande Fla-Flu, com certeza, no Maracanã. O árbitro vai ser o Klaus, né? E o Fluminense está preocupado, porque quando o Klaus apita os jogos do Fluminense, normalmente o Fluminense não consegue sair com vitória. Voltamos aí aos estúdios em São Paulo. Um abraço a todos.
Abel. Um abraço, Cícero Melo, com um belo visual. Ali é a Lagoa Rodrigo de Freitas, né, Eugênio? Exatamente, lá ao fundo, o bairro do Leblon, e atrás o Morro Dois Irmãos. Lindo visual que escolheu o Cícero Melo hoje. Obrigado, bom trabalho para o Cícero Melo, que trouxe informações aí dos dois clubes, do Flamengo e do Fluminense. E aí eu fiquei pensando aqui comigo, amigos, professor, Mari, Eugênio, que curioso. O Flamengo fez uma força incrível para mudar a data do jogo da Copa do Brasil, deu aquela confusão, o Corinthians ficou bravo, o Vasco ficou bravo, porque o Galo estava nessa também junto com o Flamengo, exatamente porque tem aí a data FIFA e o Flamengo tem vários jogadores aí distribuídos por diferentes seleções. E o jogo foi para o final de semana, será no domingo. Mas 2 dias depois, o Flamengo tem um clássico Fla-Flu e está fazendo uma força para trazer seus jogadores para ver quem pode atuar contra o Fluminense. Fla-Flu já é difícil, né? Mesmo quando tem um time voando, o outro. Se você olhar a tabela do brasileiro, realmente, o Flamengo está lá em cima, o Fluminense está lá embaixo. Mas não sei se tem tanta diferença entre os times e é difícil você saber quem vai jogar na quinta-feira. Quem vai chegar, o avião do cara vai chegar. Será que alguém vai chegar desgastado ou se machuca? Tomara que não, num jogo da sua seleção. É difícil, né? É o tipo de situação em que o Fluminense gosta de aprontar no Fla-Flu. Quanto mais embaixo do Flamengo ele está, mais perigoso é. Tem sido assim. E eu acho que pela necessidade, o jeito que o Flamengo está olhando para o brasileiro e também para a Copa do Brasil, e o jeito que o Fluminense precisa olhar para o brasileiro, eu apostaria no Fluminense. Eu acho que a necessidade vai falar, eu estou com dificuldade para palpitar, mas você já palpitou Flu. Flu está mais concentrado. Você imagina um Flamengo pensando mais na Copa do Brasil. Essa mudança de data, tudo que envolveu, deu uma dispersada no Flamengo. Mas veja bem, professor, para o Flamengo não deixa de ser um Fla-Flu, não deixa de ser um clássico, não deixa de ter uma rivalidade imensa. Um trabalho que está começando. Um trabalho que está começando do Felipe Luiz, ele precisa do carimbo também de ganhar um Fla-Flu. Verdade. Ele não pode falar, não, tem o jogo domingo, esquece esse aqui. Não, ele precisa, até para influenciar positivamente o jogo de domingo. Estamos embalados, 3 vitórias consecutivas, vamos para cima para conseguir a vaga na final da Copa do Brasil. Eu acho que o foco também é grande no Flamengo, ele não vai baixar. Embora eu acho que ele, concordo, talvez ele deva medir ali quem vai para o jogo, quem joga 90 minutos, quem joga 30, quem joga um pouco mais, porque precisa ter o foco no domingo, mas ele tem qualidade técnica e vai ser cobrado por isso para ganhar o clássico também. Mas não te dá a impressão que a gente tem que ficar chamando a atenção do Flamengo para isso toda hora? Flamengo, olha a classificação, ainda dá brasileiro. Eu acho que não, o Felipe Luiz, a situação muda. Eu acho que a maneira como ele chega, com muita personalidade, com muita vontade, com muita ambição e conhecimento que ele já mostrou tanto nas coletivas, principalmente na coletiva de apresentação, quanto no campo, que ele já conseguiu resultados interessantes, eu acho que o Flamengo ainda está nessa euforia do novo trabalho, sabe? Eu acho que isso a gente pode ver no Maracanã. Ele vai ter que ser sábio para dosar essas energias. Semana com Fluminense e Corinthians, olha só o nível de desafios que ele tem pela frente.